A Netflix perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022. E para alguns analistas isso é pouco. A previsão para esse trimestre é de perder 2 milhões de assinantes no mundo inteiro. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a Netflix? Meu nome é Alex Feitosa e aqui a gente fala de streaming. A Netflix ainda é líder no Brasil e no mundo no mercado de streaming. São 222 milhões de assinantes. E é uma liderança extremamente justificável, porque é uma empresa que se reinventa o tempo todo. Mas se a gente olhar apenas para os números, o que a gente vê é uma queda brusca de 44% no valor das ações no mercado. E isso, aliado a um público cada vez mais insatisfeito pelos aumentos da mensalidade, já começa o sinal amarelo a ficar vermelho. É claro que alguns analistas do mercado também dizem que o mercado de streaming chegou no seu topo. Netflix tem muita dificuldade em trazer novos assinantes, também são 222 milhões já. O fato é que realmente, nos anos anteriores, nós temos uma pandemia mais forte, o consumo de streaming explodiu. E agora com as pessoas voltando às suas atividades presenciais, é natural essa arrefecida no mercado. Mas para entender o que está acontecendo com a Netflix, a gente precisa voltar um pouco e entender as estratégias iniciais e acertadas que a empresa teve. Netflix, lá atrás, era uma empresa que entregava DVDs de filmes. E desde esse momento ela já olhava para o futuro e pensava na distribuição do seu conteúdo por streaming. Só faltava internet para isso. E aí, enquanto a empresa e a própria internet ia se desenvolvendo, a Netflix já apontava para conteúdos originais e produziu sucessos como Orange is the New Black e House of Cards, que foi o primeiro grande marco de produção original da empresa. Para isso, para alavancar esse começo, a Netflix já fez a sua primeira rodada de investimentos e começou a trazer aportes financeiros para poder viabilizar não só essas produções, como a própria tecnologia. O player da Netflix até hoje talvez seja um dos melhores do mercado. Tem tempo que eu não vejo aquela rodinha carregando. Na verdade, identifica qual é o tipo de dispositivo, o tipo da sua conexão e te entrega sempre o melhor conteúdo sem travamento. Outra bola dentro da Netflix foram as parcerias. Então, por exemplo, ela colocou a Disney para trazer os heróis urbanos. Foi um sucesso com Demolidor, teve Jessica Jones e companhia. Pegou a AMC, que era uma emissora bem pequenininha, e trouxe sucessos como Breaking Bad e agora Better Call Saul. Fez a mesma coisa com o YouTube Red, que é um serviço que já nasceu morto, e trouxe o Cobra Kai, sendo outro sucesso dentro da plataforma. E não contente com essa curadoria de sucesso, trazendo títulos bem relevantes, ela acabou inventando, ou praticamente sedimentando, o conceito de maratona. Acabou sendo um tiro no pé para ela. Mas pela primeira vez, os assinantes tinham a possibilidade de assistir todos os episódios de uma temporada de uma vez só. Isso fez até que o CEO na época falasse que o maior concorrente da Netflix era o sono, e não nenhum outro serviço de streaming. Hoje, a própria Netflix viu que essa maratona é uma coisa que pode ser um tiro pela culatra, porque ela acaba gastando o buzz, todo mundo falando muito sobre uma série, como aconteceu com Stranger Things, por exemplo. Você tinha um recorde nas primeiras 24, 48 horas, o consumo de streaming nunca foi batido, e depois fica 3 anos esperando a próxima temporada. Hoje a Netflix já está um pouco mais comedida, é bem comum nas temporadas finais você ter parte 1 e parte 2. Assim ela consegue fazer com que o buzz dure entre uma temporada e outra, que a gente não perca muito contato com os personagens da série. E aí, se você quiser ver, como Ozark, por exemplo, você conseguiu ver 7 episódios, depois você vai ver agora os outros 7 episódios, como se fosse uma mini maratona. É a Netflix tentando corrigir o problema que ela mesma criou. E nesse caminho, ainda conseguiu combater um pouco do estigma da produção para TV. Conseguiu respeito com a crítica, com filmes como Irlandês, como Roma. É claro que ela ainda continua caçando o Oscar de melhor filme. Mas afinal de contas, o que deu errado? É injusto o que está acontecendo com a Netflix em termos de números? É injusto pedir para você clicar no like e se inscrever no canal para aumentar os nossos números aqui no mainstream? Acho que não, né? O negócio é que quando um gigante tropeça, o tombo é grande. E nesses tropeços tem muita culpa do gigante e culpa do mundo, que o gigante não pôde fazer simplesmente nada. Mesmo no auge, a Netflix surpreendeu todos os fãs quando instaurou a cultura do cancelamento. Era bem simples. Se o algoritmo e os números não correspondiam ao que a Netflix esperava das suas séries, elas eram canceladas. Ponto final. Foi assim com The OA, foi assim com The Society, Mindhunter, Glow, Everything Sucks,
Saudosos tempos em que os fãs podiam mandar amendoim para as suas emissoras pedindo a continuação das séries. A Netflix não tinha isso. Os números não fechavam, a gente cancela. Como eu também falei, em busca de respeito, a Netflix gastou muita grana com campanha de Oscar agora para o Ataque dos Cães, o Sete de Chicago, o próprio Roma, irlandês. Então, essa busca excessiva pela estatueta de melhor filme e conseguir fazer com que a produção para Netflix fosse tão respeitada quanto a produção de Hollywood, que fosse para o cinema direto, também foi uma grana que acabou saindo além do que esperado pela Netflix. E aí, as causas naturais, os tropeços que o gigante não teve realmente culpa nenhuma. Por causa da pandemia, nós tivemos também atrasos de 3 anos, por exemplo, na produção de Stranger Things, entre a última temporada e agora, que está saindo agora no meio de 2022. Então você tem séries muito espaçadas porque as produções entraram no hiato. E aí não havia muito o que fazer. Enquanto isso, os concorrentes estavam se estabelecendo. E aí foi uma fuga de conteúdo expressiva. À medida que os serviços foram sendo criados, todo mundo pegou o seu de volta. A Netflix ficou refém e estão acabando nesse ano 2022 séries importantes como Stranger Things, Ozark. E aí a Netflix está dependendo hoje, em 2022, de Bridgerton, por exemplo, que é uma série que, inclusive, teve uma fuga do protagonista da primeira para a segunda temporada. Então a Netflix ainda tem que, além de trabalhar com esse conteúdo cancelado, conseguir a relevância em conteúdos originais, já que houve e continuará havendo fuga de conteúdo direto para os concorrentes. Outra coisa que começa a incomodar é essa fórmula Netflix. A Marvel tem sua fórmula, a DC tem sua fórmula. A fórmula Netflix é juntar um algoritmo escrevendo o roteiro com uma esteira de Hollywood. Então você tem, por exemplo, já deu um pouco ruim lá no Bright com Will Smith, agora cancelado. O Bird Box da Sandra Bullock também, nós tivemos uma adaptação que deixou a desejar em relação ao livro. De lá pra cá, é essa fórmula. Eu pego um astro, eu pego uma estrela, boto um roteiro e lanço um filme baseado naquele astro, naquela estrela. O problema é que está saindo muito material genérico. E agora, mesmo as pessoas que acompanham, o grande público que acompanha os seus filmes preferidos pelos seus atores e atrizes preferidos, já começa a ver um certo desgaste nessa fórmula. E para fechar de vez o caixão, o péssimo time para o reajuste de preços. Então, no meio dessa concorrência, os serviços altamente competitivos, trabalhando com uma margem de lucro menor, com conteúdo cada vez maior, Netflix resolve reajustar os seus preços. Beleza, mas essa queda está só acontecendo com a Netflix e os outros serviços? Cada serviço tem a sua própria estratégia e tem seus próprios problemas, mas é inegável que todo mundo vai virar na líder. A Warner pagou seu preço bancando o lançamento simultâneo nos cinemas e no serviço de streaming. Rodaram até cabeças e tiveram alguns processos em relação ao cinema, mas conseguiu trazer alguma massa de assinantes para HBO Max. Se você pensar, por exemplo, na Disney, só deu problema. Assinantes descontentes, processo da Scarlett Johansson, também aprendeu sua lição. Amazon Prime Video não investe 1 centavo na plataforma, na usabilidade. Você que lute para encontrar o conteúdo por lá. E agora, a Netflix, em mais uma ação desesperada, resolveu caçar os compartilhadores de senha. Então ela alega que tem um prejuízo de 6 bilhões de dólares ano com senhas compartilhadas. Você pegar lá a política de segurança do próprio Netflix, está dizendo que você não deve compartilhar a sua senha, mas a gente sabe que no Brasil e no mundo, também não é só no Brasil, isso é um hábito mais do que comum. E facilmente rastreável, é só olhar que o acesso com aquela senha está vindo de um IP diferente. Então a Netflix resolveu publicamente que vai caçar esse tipo de prática. Isso pode dar muito ruim em termos de repercussão. Por enquanto, estão testando apenas em 3 países: Peru, Chile e Costa Rica. Mas a Netflix deixou bem claro que quer usar esse tipo de cobrança adicional para todo mundo. Isso pode ser mais um revés em relação à imagem da Netflix para o coração dos assinantes. E aí, com o preço mais caro que a concorrência, com essa previsão de aumento de valor ainda para quem compartilha a senha, a Netflix também já está seguindo uma prática de mercado e já pensa em lançar uma versão mais barata com anúncios. Então,
O CEO da Netflix já falou que estuda essa possibilidade, não é uma coisa que seja descartada, mas é possível que sim, tenhamos ainda mais aumento na mensalidade e é possível que sim, tenhamos um plano mais barato. Agora é aguardar para ver como é que a Netflix vai equilibrar essa balança entre satisfazer 222 milhões de pessoas e conseguir equilibrar suas contas. Enfim, se reinventar está no DNA da Netflix, ela já fez isso algumas vezes. Ela sabe também que ela perdeu o bonde do conteúdo ao vivo, o bonde do conteúdo esportivo, que são outros braços que os concorrentes estão se fortalecendo bastante. Mas vem aí a parte de investimento em games e em teledramaturgia. Netflix ainda tem essas cartas na manga para usar, provavelmente em 2022. Vamos aguardar os números desse trimestre e ver como ela vai resolver mais esse problema se reinventando outra vez. E você, já amou mais a Netflix? Ou o trono do seu coração streaming jamais será ameaçado? Conta pra mim que a gente se encontra no próximo vídeo para falar mais de streaming. Grande abraço!